Bom dia, bom dia. Bom dia, Jundiaí, bom dia, São Paulo, bom dia, mundo. Mais uma madrugada astral. Estou feliz da vida de estar com todas vocês, com todos vocês, aqui nos estúdios da Vibe Mundial. Como já foi apresentado logo na abertura, eu sou o Ale Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. Esse programa é mais que especial para mim, pois eu trago um convidado lá da nossa terra, da minha terra, Jundiaí, que é o professor Mauro Ferri. Mauro Ferri, seja bem-vindo. Como vai? Eu que agradeço, Ale. Eu que agradeço essa oportunidade, a Rádio Mundial, toda a sua programação. Meu muito obrigado. Legal, Mauro. Mauro, você pode já falar aqui todas as coisas que você realiza profissionalmente? Por favor. Então, Ale, nós estamos conversando, né? E um tema que me acompanha há muito tempo é o buscador da verdade. O buscador, ele não está fácil, Ale, não está fácil para o buscador da verdade. Ainda mais hoje, com tanta tecnologia, com tanta informação para tudo quanto é lado, não está fácil para o buscador, certo? Então, o buscador, hoje, ele tem uma mensagem lá, vamos dizer assim, de um mestre, né? Vamos ter uma mensagem de um mestre ascensionado, um exemplo. Ele vê lá a mensagem num canal, daqui a pouco ele vê a mensagem desse mesmo mestre no outro canal, mas se contradizendo, aí começa a complicar a coisa para o buscador da verdade. Fica difícil para ele, e são mensagens assim profundas. Então ele fala, puxa vida, essa mensagem é profunda, toca o meu coração, mas ao mesmo tempo está tocando, mas do outro lado do coração, sabe? Então, está difícil para o buscador. Aí o buscador, vamos dizer, ele entra numa livraria. Ele entra numa livraria, tem capas bonitas, inspiradoras. Nossa, eu vou levar esse. Tem capas inspiradoras, o preço não é tão inspirador, mas a capa é inspiradora, né, Ale? Sim. Aí ele começa folheando e fala, puxa vida, isso me chamou a atenção. Tá. Aí ele abre um outro livro e está lá um texto que chama a atenção também dele. Mas aí o que acontece? Tem um problema aí. Aí é o seguinte problema. As informações começam a entrar em conflitos. Tem uma informação aqui que entra em conflito aqui, certo? Tem uma egrégora daquela informação que começa, na realidade, a entrar em conflito com a sua egrégora. Então você está dentro de uma egrégora de buscador e tem uma outra egrégora que também te convida. E aí, para que lado que eu vou, né? Então, o buscador, eu caí muito nisso porque eu sou um buscador, sabe? E olha, eu tenho uma base de 6.000 volumes e eu só ponho na estante o livro depois que eu leio. E, olha, é muita informação. E depois que surgiu a internet aí, nossa, então você hoje PDF adoidado de livros, né? Disponíveis para nós. E aí o que acontece? Eu cheguei à seguinte conclusão, né? Depois que eu escrevi esse livrinho aqui, Sim. O Todo, depois que eu escrevi esse livrinho O Todo, que fala que nós somos o todo, né? E se nós somos o todo, não existem partes, né? Então estamos, como o próprio Jung falou, né? Estamos todos conectados, né? E eu falo do Jung porque eu sou psicanalista também, né? Então você vê, se nós estamos todos conectados, toda informação está dentro de nós. Se toda informação está dentro de nós, nós temos que aprender a acessá-la. Aí é que está o segredo, aí é que caiu a ficha, né? Então, nós temos que aprender a acessá-la. Agora, para acessá-la, tem diversas formas de como nós podemos acessar. Nós podemos acessar a informação lendo um livro,
pegando uma informação da internet, numa canalização, de uma live, certo? Dos YouTubers que estão aí, certo? E sem tomar partido, porque se nós tomarmos... Aí é que está o problema do buscador. Se o buscador tomar partido, ele está negando outras informações que está dentro do próprio todo. Não existe nada fora do todo, né? Aí, quando se conscientiza disso, a verdade começa a vir à tona. Nós vamos resgatando a verdade. Sabe, Ali? Sim, eu entendo perfeitamente, Mauro. Entendo perfeitamente, inclusive, nesse aspecto aí de... Por exemplo, eu vou falar aqui, discussão política no Brasil de esquerda e direita. Eu sempre digo para todo mundo, eu não estou nem de um lado nem do outro. Eu, como espiritualista, eu estou acima disso, eu pairo acima dessas discussões. E eu procuro sempre buscar a visão do todo e não de um pedaço. Perfeito. Tem muito a ver com o que você está dizendo. Eu também. Aí. Sabe? Não tomar partido, porque senão você tira uma parte do todo, né? Se você tomar... E na realidade não existe parte no todo, né? É que falta vocabulário ainda, né? Sim, e eu convido os ouvintes a criar vocabulário e me manda pelo WhatsApp. Eu vou passar aqui meu WhatsApp. DDD 11 995 72 8378. Repetindo. DDD 11 995 72 8378. Então, falta muito vocabulário. É a mesma coisa, lá no tempo do lançamento da internet, se falasse de WhatsApp, por mais que se explorasse essa palavra, não teríamos a ideia do que seria o WhatsApp, né? Agora temos o WhatsApp e já temos a ideia do que significa um WhatsApp. Então, a mesma coisa, temos o conceito do todo, e eu garanto, esse livro é único, hein, pessoal? Esse livro aqui, ele é único, a abordagem dele é única. E se vocês me mandarem um pedido desse livro para o WhatsApp, eu mando em PDF para vocês gratuitamente. Muito bom. Agora é o seguinte, né? Como é que o buscador, sabe, Ali? Uhum. Como é que o buscador vai trabalhar isso, né? Não é fácil no primeiro momento. Por quê? Veja bem, a informação nessa área que envolve a espiritualidade, ela é rica de magia, sabe? Ela é rica de magia e mistério. E o mistério é que move o buscador. Sim. Ele move o buscador. Você vai ali porque você ouviu falar não sei o que de tal assunto. Você vai. E o buscador, ele é incansável na busca dele. E como eu li, um mestre ele falou há muito tempo atrás, num dos livros que eu li, que o buscador, depois que ele encontra, então o buscador chega uma hora que ele encontra aquela informação, sabe? Fica pleno, ele até dorme bem, aquele dia é especial para ele, sabe, Ali? Aí passa um tempo, passa uma semana, um mês, ele fala que ele está em alfa, está zen, né? Tá. Daqui a pouco o mistério cutuca ele outra vez, faz assim, ó. Sim. Vamos começar novamente a jornada? Aí você começa uma nova jornada. O mistério, ele busca, né? Ele pega o buscador e faz, chega. Agora tem mais magia aí pela frente, sabe? Sim. E é maravilhoso, né, Ale? De fato. Eu só queria trazer mais uma informação interessante, é que houve uma época em que nós, Homo sapiens, nós, humanidade, nós já fomos parte do todo. Quando éramos caçadores e coletores lá no continente africano, não havia divisões. Evidentemente que havia toda uma deficiência de informações. Mas, como nós não estávamos divididos, nós nos uníamos para caçar juntos, para viver juntos, para sobreviver às intempéries ou aos predadores juntos, conectados. E conectado com a natureza também, Completamente. Na caçada, inclusive, nós sabíamos exatamente qual era, por exemplo, num grupo de
sei lá, zebras. Nós sabíamos exatamente qual era a zebra que a gente ia caçar. A gente tinha a chance, na verdade, que era a que estava mais debilitada, simples assim. Isso é conexão com a natureza. Conexão. Sim, sim. E ela estava contribuindo, né? O próprio animal estava contribuindo. Ele sabia que ele estava fazendo a parte dele, né? Nós fazíamos parte de todo o ecossistema, né? E, detalhe, a gente não predava o ecossistema. Agredindo, né? Não agredíamos o ecossistema, o planeta Terra, né? Enfim, mas nós já fizemos parte desse todo, viu, Mauro? E olha, muito boa essa sua colocação, né? E você com a sua fala, eu me transportei para aquela época, né? Porque está tudo dentro de nós, né? Certamente nós vivemos tudo isso, né? Sim. Certo? E quando olhamos para o céu também, aquela estrela ela nos toca também. Sim. Aquela estrela nós fazemos parte, não tem nada separado, né? Sim. Sim. E esse mistério, né? Nossa, sabe? Pode ver, aí a tecnologia, né, convida, né? Vamos para Marte, vamos para, né? Aí a tecnologia, aí a Starlink, aí com os projetos dela, tudo, né? Então, tudo nos convida e tudo isso é mágico. Olha a inteligência artificial, Sim. é mágica. Sim. Sabe, se você tentar entender, olha, e vai indo, aí uma coisa vai puxando o chão, né? E dentro da parte do espiritual, a inteligência artificial ajuda muito. Com certeza. Ajuda muito, sabe? Sim. Basta você ter a vontade, o espírito e de prospecção para saber fazer a pergunta. Para saber fazer a pergunta. Se você não souber fazer a pergunta, você não vai ter resposta. É como o tarô. Se você não souber fazer a pergunta para o tarô, ele traz as respostas. Mas se você não souber, é a mesma coisa, né? Se falar para o tarô, tal pessoa gosta de mim, é muito genérico. De fato. É muito genérico, gosta de mim, certo? Então, fazer a pergunta correta nos leva a caminhar, certo? E aí vem os mistérios. Um mistério atrás do outro, sabe? E é muito gostoso. Olha, eu como buscador, eu adotei essa palavra, né? Buscador, Sim. certo? E agora, junto com o buscador, estou vivendo a verdade. Você tem que viver a verdade que já está dentro de você mesmo, né? De fato. Que está dentro de você, né? Você estudando os filósofos, como é que eles chegaram àquilo? Nós estudamos hoje, na parte da filosofia, aqueles filósofos lá, o que eles tinham de tecnologia? Nada. Eles se conectavam com eles, né? Dentro, o interior, que é a essência, né? A mônada, tudo mais, né? Em termos assim, né? E trazia essas coisas maravilhosas, né? Você pega os filósofos aí, nossa, você viaja, né? Não é verdade, Ale? Claro, com certeza. Mauro, já estamos na metade do programa, o tempo passa rápido. Passa, né? Você está na vibe mundial. Aliás, o meu programa, Mauro, ele se chama Nova Era. A Madrugada Astral tem uma gama de programas e o meu programa se chama Nova Era, que tem muito a ver, inclusive, com o meu livro No Limiar de uma Nova Era, que nós estamos falando dessa era que estamos entrando, né, a era de Aquário. Há divergências, mas do meu ponto de vista, nós estamos entrando na era de Aquário. Eu sou Ale Nicola, tarólogo, radiestesista, médium vidente, médium de cura e mentor espiritualista. Se você tiver interesse no meu trabalho, você que acompanha meu programa e não conseguiu anotar meu contato, é 11 99 444 0857. 11 99 444 0857. Eu trouxe como convidado aqui o professor Mauro Ferri. Mauro, você, além de psicanalista, o que mais, antes da gente retomar o tema que você trouxe para nós, o que mais você realiza como profissional, Mauro? Olha, Lê, eu tenho formação como professor de ciências, pós em psicopedagogia, pós em psicanálise, né? Sou astrólogo, numerólogo, tá? Pesquisador, escritor, tá? E olha, eu sou um fascinado pela busca.
Você é um terapeuta holístico com uma gama vasta de conhecimentos, né? Aí a gente pode te chamar de terapeuta holístico. Isso, Né? terapeuta holístico. Porque astrologia, numerologia, tarô, psicanálise e sei lá, tantas outras coisas, né, Mauro? Você é, sobretudo, um pesquisador, um estudioso, é isso? Isso. E como terapeuta, eu procuro trazer o tripé. Tratar do físico, tratar do emocional, que é a parte mental, certo? E tratar espiritual. É um tripé. Se tirou um desses aí, a coisa não funciona, certo? Vai sempre faltar, às vezes a pessoa pergunta, mas por que a minha vida está assim, né? Aí vamos analisar, né? Como é que está a parte física? Você trata da parte física, você visita o médico, cuida da sua saúde, tá? Cuida da sua saúde. E a parte emocional? Eu estou passando por certos problemas, mas aí vamos ver a parte espiritual. A parte espiritual, ela traz um elo. É igual a filosofia. A filosofia, ela une a religião e a ciência para trazer uma linguagem acessível das duas. Senão não se conversa aí, né? Não se conversa. Então, tem que ter um elo, né? Tudo tem que ter um elo. Agora, sabendo disso, nós fluímos na vida, né? Então, nós temos que saber o que está faltando, certo? As pessoas vão, pelo menos 2 vezes no dentista, né, que o pessoal recomenda, né, fazer os exames periódicos, né, para saber da saúde e tal, de sangue e tudo mais. E a parte espiritual? Não se fala, né? Tem um mês que é azul, tem um mês que é amarelo, tem um mês que é não sei o quê, né, tudo mais. Mas e o mês do cuidar o espiritual? Cadê esse mês? Sim. Não é verdade, Ale? Inclusive... Isso foi tema da minha participação no programa Bom Astral com Edu Scarfon. Eu coloquei, né? Qual é o seu quociente de espiritualidade? Porque se diz muito de quociente de inteligência e quociente emocional, né? Mas e o espiritual? Sabe por que eu digo isso? Porque nós mantemos contato com a espiritualidade o tempo todo, com os espíritos, mesmo que a gente não admita, que a gente não acredite. Perfeito. Porque os espíritos sabem da nossa existência, eles interagem com a gente o tempo todo. Então, se eu estou preparado para essa interação, eu interajo com os melhores. Se eu não estou preparado, eu interajo com qualquer um. Exatamente. E esse qualquer um, a gente vai saber quem é, né? Quer dizer, você abriu a porta da casa para qualquer um, né? É isso, exato. Não é verdade? É isso mesmo. Né? Sim, sim. É maravilhosa essa sua colocação, né? Porque, veja bem, nós estamos interagindo com um plano espiritual, né? E é hoje o termo que nós temos, né? Espiritual. Sim. Mas certamente vamos encontrar lá na frente um outro termo, tudo mais. Mas, falando assim, tudo tem vibração, né? Sim. A ciência já sabe, né? A ciência já sabe que tudo vibra, né? Sim. Então, e aí? Nós estamos interagindo, tudo. Essa mesa está vibrando numa tal vibração, certo? Eu estou vibrando, você está vibrando, certo? Todo esse estúdio aqui da Vibe Mundial está vibrando, o prédio está vibrando, né? Uhum. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, tal entidade, mas aquela entidade, ela tem uma vibração. Sim. Ela tem uma vibração. Então, quando nós entendemos isso, as coisas começam a tomar sentido em tudo, sabe? Tomar sentido. Às vezes você entra no local e tem uma outra vibração, né? Quantas vezes um buscador, eu como buscador me sinto muito bem numa livraria, sabe? Uhum. E tomando uma livraria que tem um cafezinho ali, então, nossa senhora, eu entro em Zen, Enema número, né? Então, o que acontece? Tudo tem a sua vibração. Quando você começa a entender isso, você começa a entender o que te acontece na vida. Veja bem, mas nada te impede. Eu assisti um filme do Kung Fu, da série antiga, e o aluno, o discípulo, falou para o mestre, nós vamos entrar nesse bar, mas o bar tem uma vibração péssima, mestre. Ele falou, tudo bem, mas o grande segredo nosso é que nós vamos entrar
da mesma maneira e nós vamos sair da mesma maneira. Sim, certo? isso. É isso que é o segredo. A pessoa entrar e sair da mesma maneira que entrou, né? Então, quando o buscador entende como é que funcionam as coisas, ele não vai ser bloqueado por um ambiente e as coisas não vão atingi-lo como atinge muitos aí que não conhecem essas leis, né, Ale? Claro, claro, é isso mesmo. Não é verdade? Sim, sim, sem dúvida. Mauro, temos que, por favor, passar o seu contato para quem se interessou pela nossa conversa aqui, porque senão Nossa, a gente conversa e... essa conversa foi agradável, estar aqui na Vibe Mundial. mas ainda temos bastante tempo, então né? você, por favor. Eu sei que o seu Instagram é professor underline Ferri, F-E-R-R-I, Isso. né? Professor underline Ferri. Isso. Instagram, pessoal, só seguir o professor Mauro Ferri, tá? E o e-mail não, eu digo o WhatsApp, hoje Sim, é mais o WhatsApp, sim, né? é. DDD 11 995 72 8378, certo? Se vocês quiserem o livro o todo, certo? Eu passo gratuitamente para vocês. Sim, eu vou colocar o livro aqui para quem está nos acompanhando pela internet. Está aqui o todo, livro do professor Mauro Ferri. Ele te passa em PDF gratuitamente. Basta fazer contato no 995728378, DDD 11, 995728378. Mauro, mais algumas palavras a respeito do conteúdo de hoje para finalizar? Olha, para finalizar, eu vou deixar uma pergunta aqui, hein? O que aconteceria se você aceitasse que já está onde precisa estar? Boa pergunta. Tá? Vou deixar essa pergunta aí, Uhum. certo? Sim, Nós sim. podemos conversar por WhatsApp, avançar Ótimo. nessa pergunta, tá? Excelente pergunta. Eu já tenho a minha resposta, não vou dar a resposta no ar, porque senão fica muito fácil, né, professor? Mas vamos lá. Pessoal, está muito agradável aqui conversar com o professor Mauro Ferri. Vocês estão no programa Nova Era. Eu sou a Lê Nicola. Hoje, quando eu trago convidados, nós abrimos espaço para que o próprio convidado fale sobre seus trabalhos, sobre quem ele é. O professor Mauro trouxe muito conteúdo interessante para nós, conteúdo diferente, eu diria, um conteúdo para nos fazer pensar muito. Eu sou a Lê Nicola, todos vocês já sabem que eu sou tarólogo, mas não custa repetir, radiestesista também. Eu levo radiestesia até sua casa, seu comércio, vamos pensar. O clima está pesado em casa, eu não estou vendendo no comércio, mas por quê? Porque acontecem essas coisas. Clima pesado em casa, as coisas não vão bem no comércio. Energias, e energias são tudo. Pela radiestesia, nós enxergamos a energia do ambiente, entendemos as companhias espirituais que estão ali, que estão afetando negativamente, e a gente faz uma limpeza energética. Para quem sabe, é relativamente fácil, claro. Para quem não sabe, existe toda uma dificuldade para superar isso. Também sou médium vidente de cura, por isso todos esses trabalhos, e tenho a oferecer também mentoria espiritual. E como acontece a mentoria espiritual? Num primeiro momento, através de uma abertura de tarô, em que eu entro também no seu campo energético para entender o seu momento de vida, nós vamos produzindo mudanças. Eu passo livros, textos, músicas, meditações para você, vou conversando contigo. Sempre que o meu cliente sentir necessidade, ele faz contato e a gente vai melhorando isso na pessoa, porque a minha mentoria tem um objetivo muito fácil e muito simples: bem-estar e vida plena. É difícil no mundo que nós vivemos, mas é possível. Se você tiver interesse no meu trabalho, meu DDD é 11 99444-0857. 11 99444-0857. Professor Mauro, nós estamos a menos de 1 minuto de encerrar o programa. Agradeço muito sua presença aqui. Seja sempre bem-vindo. A palavra é sua. Eu que agradeço, Ale, eu agradeço aqui o espaço da Vibe Mundial, eu agradeço aos ouvintes por estarem nos acompanhando. E olha,
O buscador, quando ele está no caminho, eu lembro o seguinte: se as coisas estão complicadas, lembre de um nevoeiro. Você não está enxergando toda a realidade. É só caminhar pausadamente que chega lá. Muito bem, professor Mauro. É isso. Quem estiver interessado tanto no trabalho do Mauro quanto no meu, só fazer em contato. Nós já passamos aqui o nosso contato para vocês. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até o próximo programa.